A gente chega agora na nossa terceira parte, o último bloco da nossa aula, que é o terceiro avanço do Evangelho. Então a gente viu que o Evangelho ele avança através da prisão do apóstolo Paulo, o Evangelho avança por meio dos crentes que são encorajados, e o Evangelho ele avança, e isso é estranho, mas você vai ter que entender, tá? O Evangelho ele avança por meio de mensageiros rivais, versículos de 15 a 18. Então o apóstolo Paulo falou dele, ele falou de um grupo de crentes encorajados que estavam contribuindo para o avanço do Evangelho. E agora ele vai falar de um outro grupo que, independente desse grupo, o Evangelho avança. Então, no primeiro momento, o Evangelho avança independente da liberdade do apóstolo. No segundo momento, o Evangelho avança através dos crentes, independente da situação. E no terceiro momento, independente da situação e independente do pregador, o Evangelho vai avançar. Porque o Evangelho está sempre em avanço. Vamos lá, versículos de 15 a 18. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses outros, porém, que proclamam a Cristo de boa vontade, muito provavelmente são os crentes do versículo 14 e outros mestres, tá bem? Versículo 16. Estes, por amor. Quais estes? Os crentes do versículo 14 e os que fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, ou seja, aqueles que falam por inveja, por porfia, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Mas, porém, contanto, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, me alegro. Sim, sempre me regozijarei, sempre me alegrarei. Vamos lá então? Vamos ver esses mestres rivais. Não são falsos mestres, são mestres rivais. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. O problema desses camaradas, irmãos, primeira coisa que a gente tem que botar em conta aqui. Paulo não está tratando de falsos mestres. Ele trata de falsos mestres em Colossenses. Tá? Ele trata de falsos mestres em Gálatas. Aqui ele não está tratando de falsos mestres. Ele está tratando de mestres rivais. Aí você pode pensar assim, Alberto, mas como assim? Se o apóstolo Paulo está batendo nos caras, então eles são falsos mestres. Não, porque aqui o problema deles não é o tema da mensagem. O que faz um mestre ser falso, o que faz um pregador ser um falso pregador, o que faz um profeta ser um falso profeta, o que faz um mestre, né, que é alguém que ensina a escritura, ser um falso mestre, não é a motivação do coração. O que faz ele ser um falso mestre é o tema da mensagem. Como assim? Quando alguém vira e fala que você irá para o céu se você amar Jesus, servir a Jesus, entregar sua vida a Jesus e guardar um dia da semana, ele é um falso mestre. Porque o foco da mensagem dele não é Jesus. É a coisa, é o dia. É tudo com Jesus, nada sem aquele dia. Então, com Jesus é nada. A mesma coisa funciona se existe um pregador, um mestre, que ensina que você vai para o céu se você crê em Jesus, entregar sua vida a Jesus, tiver um relacionamento com Jesus e amar uma outra pessoa, uma outra entidade. E é tudo com essa entidade, nada... tudo com Jesus, nada sem essa entidade. Então quer dizer que essa entidade é nada com Jesus. Um falso mestre é aquele que fala que você pode ter um relacionamento com Jesus, entregar sua vida para Jesus, mas você precisa de certas práticas. As práticas, irmãos, como a gente aprendeu já lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, as práticas, elas não são para que nós tenhamos esse relacionamento com Jesus. As práticas, elas revelam que nós temos um relacionamento com Jesus, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais de antemão ele preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Então, um falso mestre é todo mestre que prega uma mensagem de salvação dissociada de Cristo ou Jesus mais alguma coisa. Salvação sem Jesus. Ah, porque eu faço boas obras, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou um cara legal, porque eu pago meu imposto de renda, eu vou para o céu. Falso mestre. Ah, eu vou para o céu porque eu tenho Jesus e eu tenho mais isso. Eu tenho Jesus e eu guardo mais isso. Eu tenho Jesus e eu faço mais isso. Falso mestre. Tá bem? Então o apóstolo Paulo não trabalha com a perspectiva de que esses caras são falsos mestres. Ele trabalha com a perspectiva de que eles são mestres rivais. Por quê? Porque o tema da mensagem deles é Jesus. Ah, como assim, Roberto? Olha para o texto. Olha para o texto. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Versículo 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Versículo 18. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. O tema da mensagem, irmãos, é Jesus. É tudo sobre Jesus. Então o tema dos caras era Jesus. O problema era a motivação do coração. Aí que residia todo o perigo. É aí que reside o perigo. Nesse caso aqui. Então Paulo não está tratando de falsos mestres, ele está tratando de mestres rivais. Tá? Que são caras que pregam uma mensagem correta, ou seja, tem uma teologia boa, porém a motivação do coração deles é muito ruim. E aí, Paulo, no versículo 16, ele faz um contraponto. Vamos lá, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Parte A. Parte B, o versículo 16. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Existem camaradas que estão pregando Jesus, estão falando de Jesus, mas a intenção do coração é ruim. É inveja, é porfia, é discórdia, é divisão, é arrebanhar para si. Mas tem uma outra galera, tem um pessoal do bem, que fazem de boa vontade. Versículo 16, que faz par com o versículo 14. Esses que fazem de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Amor a quem? Esses crentes que pregavam o Evangelho, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao sofrimento, eles pregavam por amor. Primeiramente, irmãos, toda pregação do Evangelho genuína, que ela é genuína teologicamente e ela é genuína na intenção do coração, ela é uma pregação do Evangelho motivada por amor a Deus. A gente tem uma ideia estranha de que o primeiro amor que eu tenho quando eu prego o Evangelho, o primeiro objeto do amor quando eu prego o Evangelho é o perdido. Não é. O primeiro objeto do meu amor quando eu proclamo as boas novas é Deus. Eu amo tanto a Deus que eu quero fazê-lo conhecido. O meu objetivo de pregar o Evangelho não é também porque eu amo as pessoas, mas em primeiro lugar porque eu amo a Deus. E o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 19, ele não inverte essa ordem. Amarás o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro amor é a Deus, a primeira motivação é o Senhor. Então, qual que é a primeira motivação? Por amor a Deus, por amor a Cristo, a esse Cristo no qual eles estão unidos, no versículo 14, que os estimula a pregar. Então, o primeiro motivador é o amor a Deus. O segundo motivador aqui está no próprio texto. Por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Por amor à pessoa do apóstolo Paulo e por amor ao ministério do apóstolo Paulo. Está no texto. Né? Eles falam porque entendem que ele está incumbido disso e porque eles o amam e porque eles entendem que se o Evangelho chegou até eles é por uma ação do apóstolo Paulo. E também, aí o apóstolo Paulo já está prenunciando o capítulo 2, onde ele vai trabalhar a questão da kenosis, do esvaziamento de Jesus, onde ele abre mão da sua glória por amor da humanidade, e de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Ou seja, ele vai trabalhar essa ideia de um amor também dessas pessoas pelo próximo, seguindo o exemplo de Cristo que vai aparecer lá no capítulo 2 e seguindo o exemplo do Pai lá de João, capítulo 3, versículo 16. Então, estes por amor pregam o Evangelho, proclamam o Evangelho por amor a Deus, por amor ao ministério e à pessoa de Paulo e por amor aos perdidos. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, quem são esses aqueles? Aqueles lá que proclamam por inveja e porfia, lá no versículo 15. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. E aí a gente tem um problema. A motivação dos caras era discórdia, era inveja, era porfia, era divisão. São os camaradas que pregam para encher a igreja deles. Não são os camaradas que pregam para encher o céu. São os camaradas que pregam nesse momento de crise que a gente está vivendo, como era o momento de desespero que a igreja vivia com a prisão do apóstolo, que pregam para trazer para si, para fazer o nome deles grande, para rivalizar com o ministério de Paulo. Aí que está o problema, irmãos. Por isso que não são falsos mestres, são mestres rivais. Eram caras que se preocupavam em dividir. E aí o apóstolo Paulo fala, ó, aqueles, contudo, pregam por discórdia, pregam para dividir, pregam para separar, pregam para trazer para si. De forma insincera. Não está preocupado se aquela pessoa vai nascer de novo, mas quer trazer aquela pessoa para junto de si. Julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ok, Alberto, por que trazia tribulação às cadeias do apóstolo Paulo esse tipo de pregação? Porque é algo que o apóstolo Paulo mostra, e ele se preocupa muito nas suas cartas, é com a unidade da igreja. Quando os caras pregam por inveja, pregam por porfia, pregam por discórdia, inveja, porfia e discórdia são coisas que dividem a igreja. E é uma coisa que o apóstolo Paulo abominava. A gente encontra, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito. O apóstolo Paulo fala, a igreja é una, a igreja não pode se dividir, não pode ter pregação para dividir. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A igreja está aí para viver junta, para viver unida, para honrar um ao outro. Para que eu possa chegar na minha oportunidade de dar um estudo, de pregar e falar, o irmão Marinho é um exemplo. Na oração, na dedicação com a obra. Para que eu possa chegar aqui e falar assim, o pastor Sérgio é um exemplo para a gente. Um homem de Deus, um homem dedicado na obra, que está aí há tantos anos servindo com afinco a Deus. A igreja, irmãos, ela é uma comunidade gerada pelo Evangelho para estar unida, para que eu consiga entender que a importância que o Davi tem, a importância que o Júnior tem, a importância que a Sueli tem, a importância da irmã Bia, da irmã Carol, da Mariane, do Ministério do Louvor, daqueles crentes que estão ali com o joelho o tempo todo orando, conduzindo, carregando a igreja nas costas em oração. A igreja não pode existir por meio de porfias, por meio de inveja, por meio de discórdia. A igreja é um corpo coeso. Por isso que o apóstolo Paulo sentia tribulações nas suas algemas quando ele ficava sabendo que alguém estava pregando com objetivo de divisão, com objetivo de ganhar para si, de arrebanhar para si, e não de arrebanhar para o Supremo Pastor, Cristo Jesus. E ele vai tratar essa questão de divisão, inclusive, aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Então, por isso que ele fala aqui, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Realmente, eles estão achando que vai me atribular aqui mais ainda.
E apesar do apóstolo Paulo detestar divisão, e os caras lá serem rivais dele e fazerem aquilo justamente para que ele ficasse sabendo e ficasse chateado, olha o que ele diz no versículo 18. Mas, o que importa? Ok. Querem pregar para divisão? Preguem. Querem tentar rebanhar para si? Tentem. O que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Todo o nosso estudo hoje trouxe a ideia de que pregação, ação, prática cristã, compartilhar o evangelho em meio à tribulação, compartilhar o evangelho em meio à crise, compartilhar o evangelho para trazer para Jesus, não para trazer para si. Prática cristã. Irmãos, pregar o evangelho é prática cristã. Ide de Jesus. E a gente chega agora no nosso segundo grande escopo da carta. Alegria. O apóstolo está preso. O que importa? Ok, se eles querem fazer assim, façam. Querem pregar por inveja? Preguem. O que importa? O que tem? Não tem problema. Desde que, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Eles podem pregar com a motivação do coração que eles quiserem, porque o juiz das motivações do coração é o Criador do universo. Deus é o juiz da motivação do coração. Agora, a mensagem é Cristo. Se eles estão pregando Cristo, quer por pretexto, quer por verdade, o que importa é eles estarem pregando Jesus. Está pregando Jesus. Porque o poder não está no mestre rival. Assim como o poder não está nos crentes do versículo 14, nem nos crentes do versículo 16, assim como o poder não está no apóstolo do versículo 12 e 13. O poder está no Evangelho. E eu faço questão de ler esse texto que eu citei hoje já algumas vezes, mas que nós não lemos. Versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O apóstolo Paulo ele fala, ok, esses caras querem fazer isso, beleza, continuem pregando com a intenção ruim do coração deles. Deus há de julgar a intenção ruim do coração deles. Mas que eles não distorçam a mensagem. Se o Cristo ressurreto continuar sendo pregado, eu vou me alegrar. E quando ele fala isso, ele referencia aos filipenses, ele referencia aos crentes do versículo 14, ele referencia aos crentes do versículo 16 e fala o seguinte: continue pregando o Evangelho de Cristo. Continue falando de Jesus. Não parem de falar de Jesus. Meu coração se alegra com isso. O coração do Pai se alegra com isso. Vocês estão sendo fiéis. Mesmo que eu esteja preso, o Evangelho está avançando aqui na cadeia. Eu estando preso, o Evangelho avança através de vocês. Com os mestres rivais, o Evangelho avança através deles, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso alegra o meu coração, saber que Deus mandou uma mensagem em Cristo para a salvação da humanidade e que essa mensagem continua sendo pregada. O meu coração estará sempre alegre. Eu me regozijo e vou sempre me regozijar. Irmãos, o texto é curto, mas a mensagem é fantástica. A mensagem é fantástica. Então nós vimos hoje o Evangelho avançando através da vida do apóstolo Paulo, das influências dele. Primeiramente, através da vida dele na prisão, através da influência positiva na vida dele sobre a vida daqueles crentes que veem a tribulação dele e pregam o Evangelho com amor e com sinceridade. E também através do ministério dele que causa inveja e desejo de divisão em outros que também, querendo ou não, pregam e contribuem para o avanço do Evangelho. Então é isso. Espero que você tenha aprendido algo, que você tenha crescido nesse texto. Eu ia hoje até o versículo 26, mas eu vi que não ia dar tempo. Nós estamos com bastante tempo já de aula e espero que tenha sido proveitoso para você. Agora, para encerrar o nosso estudo, nós iremos orar e vamos clamar por esse momento que nós temos vivido.